Queremos cumprimentá-los com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos aí neste trimestre estudando o Deus do livro e o livro de Deus. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 6, o Deus que comanda o futuro. Nós temos aí como texto áureo a palavra de Deus no profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11, que diz o seguinte: Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. A nossa verdade prática diz o seguinte: o Deus da Bíblia tem o tempo nas suas mãos. Ele conhece o passado, controla o presente e anuncia o futuro. Glória a Deus. Vamos à nossa leitura bíblica. E hoje nós estaremos lendo o profeta Isaías, capítulo 44, versículos 6, 7, também capítulo 46, versículos de 9 a 13. Vamos ler. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. E quem chamará como eu e anunciará isso, e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei o povo eterno? Este que anuncia as coisas futuras e as que ainda hão de vir. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade, que chama a ave de rapina desde o oriente, e o homem do meu conselho desde terras remotas, porque assim o disse, e assim acontecerá. Eu o determinei, e também o farei. Ouvi-me, ó duros de coração, vós que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça, e não estará ao longe, e a minha salvação não tardará. Mas estabelecerei em Sião a salvação, e em Israel a minha glória. Glória a Deus. Então, nessa lição de hoje, nós vamos falar sobre o tempo. E nós sabemos que Deus é quem comanda o futuro, comanda o tempo. Para nós existe passado, presente, futuro. Para Deus tudo é um eterno presente, sendo que nós não podemos nem falar assim eterno presente, porque o presente já seria um tempo, porque Deus, ele vive a eternidade, não tem princípio de dias e nem final de dias, não existe início e nem fim para Deus. Tudo então se torna um eterno hoje, agora, né? Por isso Deus diz eu sou. Ele não diz eu era, nem ele diz eu serei. Ele diz eu sou. Então existe para ele apenas o agora. Ele viu o dia que eu nasci e viu o dia que eu morri. Mas eu não morri ainda. Mas ele já viu o dia que eu morri. Porque para ele tudo então está patente aos seus olhos. Ele conhece todas as coisas. E todas as coisas foram criadas por Deus. Antes de existir qualquer coisa, Deus já existia. E depois de acabar todas as coisas, Deus continuará existindo. Então não existe essa limitação de tempo para Deus. É interessante que o homem sempre procurou aí saber, principalmente o futuro, né? E quando nós falamos de futuro, nós falamos de escatologia. Sempre foi aí uma incógnita, principalmente o livro de Apocalipse, né? Onde se fala das coisas futuras. E o homem sempre foi curioso para saber isso. E dentro dessa curiosidade, muitos têm inventado coisas que Deus não disse, Deus não mandou. Nós sabemos que Deus enviou profetas, né, a falar sobre coisas que iam acontecer no futuro. E dentre os profetas surgidos, alguns surgiram que Deus não mandou e começaram então a inventar coisas da sua cabeça, né, da sua imaginação. E nós temos aí alguns exemplos que nós podemos citar.
nós podemos ver como Charles Taze Russell, que é o fundador dos Testemunhos de Jeová, ele por várias vezes disse coisas que iam acontecer no futuro que não aconteceram. Marcou aí o Armagedon, marcou o final dos governos, né? E várias outras coisas que ele marcou que não aconteceram, e ele foi remarcando e cada dia errava mais. Também nós podemos dar exemplo de Guilherme Miller, fundador dos Adventistas, né? E nós podemos ver que ele marcou por várias vezes a volta de Jesus e não aconteceu. Depois os seus seguidores continuaram marcando e mudaram e nada de Jesus voltar, né? Nós podemos ver também dentro da parte de adivinhações, feitiçarias, né? Aqueles que jogam tarô, cartas, que vão ler os astros e várias outras coisas, que nós vamos ver que eles tentam adivinhar aí o futuro, mas não conseguem. Assim como Nostradamus, nós sabemos que quantas profecias ele fez a respeito da França, a respeito aí dos países diversos, a respeito do fim do mundo, né? A respeito aí da terra cambalear e tal, várias coisas que ele previu, e nada disso aconteceu. Passamos pelo ano 2000 e nada aconteceu do que ele previu, e muitos outros têm surgido aí falsos cristos, pessoas que têm dito que vai acontecer isso e aquilo, pessoas marcando a volta de Jesus, mas a palavra de Deus condena tudo isso. O que Jesus diz? Quando disserem, ei-lo ali, ei-lo aqui, então não dê crédito a essas pessoas. E a própria palavra de Deus diz que o dia e a hora ninguém sabe senão o Pai, que determinou isso. E segundo a palavra de Deus, quando Jesus, por exemplo, os discípulos quiseram saber com ele aí quando aconteceriam as coisas que ele estava falando a respeito das coisas futuras, você veja Mateus 24, né? E o que Jesus disse? Jesus disse, olha, a respeito dos tempos, das estações, não vos pertence saber. Isso está reservado para o Pai é que sabe. Então são coisas que nós temos que ver que Deus está no controle, Deus providenciará todas as coisas, Ele está no controle de todas as coisas. Ele esteve já no controle do passado, Ele está no controle do presente, Ele estará no controle do futuro. Isso para nós, esses 3 tempos, mas para Ele tudo é um tempo só, é uma eternidade só, de eternidade a eternidade. Glória a Deus. Então nós devemos saber principalmente que Deus não está sujeito à sucessão de tempo. Você pode ver, por exemplo, Gênesis 21, 33, Salmos 90, 2, né? 90, 12. Vamos ver que aí existe um grande problema. Seria aí o tempo irreal para Deus? Não, Ele reconhece a continuidade dos acontecimentos, né? Mas todos os acontecimentos passados, presentes e futuros são igualmente vividos por Ele. E significa que existem para Ele também. Ele está no controle de todas essas coisas. Como nós podemos ver em Salmos 90, versículo 2, diz lá assim: antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, eternidade vem do hebraico a palavra olam, né? E não significa, em primeiro lugar, que Deus transcende o tempo, mas sim que é infindável no tempo. Você pode ver Gênesis 21, 33, Jó 10, 5, 36, 26, né? Então as Escrituras nos ensinam que Deus existe num tipo de eterno tempo presente. As Escrituras nos ensinam então que Deus existe então num tipo de tempo presente, onde não há nem o passado nem o futuro. Os textos das Escrituras que declaram a eternidade de Deus fazem em termos de continuidade e não de intemporalidade. Isto é, Deus conhece o passado como passado, o presente como presente e o futuro como futuro.